Oi, gente, eu sou a Larissa Bueno e no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre voltar a fazer aquilo que a gente gosta. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então se vocês gostam de vídeos assim, mais falados, reflexivos e conversados, já deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal se é a sua primeira vez aqui. É isso e vamos para o vídeo de hoje. Ano passado eu tive uma fase em que eu li muitos livros de desenvolvimento pessoal. Na verdade, eu estava buscando mesmo aprender sobre determinadas coisas e também estava sendo influenciada a ler muitos livros que outras pessoas estavam falando, sabe, só por ler e curiosidade. E com isso, eu fui me afastando daquilo que eu realmente gosto de fazer, que é ler por prazer. Os livros de romance, eles sempre foram, e eu tenho certeza que sempre serão o meu ponto forte na leitura. Que assim, eu começo a ler um livro e com a velocidade da luz eu consigo finalizar aquela leitura. E pasmem vocês, mesmo eu lendo muito rápido e mesmo após anos e anos e anos de leitura, eu consigo contar detalhadamente sobre a história e te convencer a ler essa história também, caso você não se importe aí contando os spoilers. E mesmo assim, eu dei uma diminuída na leitura desse gênero ao longo do ano passado e também ao longo dos últimos anos. Eu fui tentada a acreditar que só ler livros de romance não era o suficiente para eu me tornar uma pessoa interessante, para eu ser entendida de vários assuntos. E é claro que isso é em parte verdade, mas não toda a verdade. Porque se você quer aprender sobre determinada coisa em específico, você não vai ler um livro de romance. Tá? Você tem que procurar um livro específico para aquilo ali, que vai saciar tanto a sua curiosidade quanto expandir os seus conhecimentos. Como aconteceu gradativamente comigo ao longo dos últimos 5 anos, em que eu precisei buscar em algumas fontes diferentes daquilo que eu lia para conseguir crescer em outras áreas e começar a pensar fora da bolha, sabe? E eu anotei até aqui para eu me lembrar de compartilhar com vocês alguns desses livros que me ajudaram, sabe, a expandir o meu conhecimento, começar a pensar fora da bolha, pensar fora da caixa, que me ajudaram demais, que são O Milagre da Manhã, As 5 Linguagens do Amor, Não Leve a Vida Tão a Sério, Síndrome da Impostora, Roube como um Artista, entre outros. Esses, na verdade, foram os primeiros livros de desenvolvimento pessoal que eu li ao longo desses últimos 5 anos e que me ajudaram bastante, sabe? E a diferença de ter lido esses livros para hoje em dia, em que é uma massa compartilhando vários livros como se fosse, sabe, uma regra, você ler determinados tipos de livro para você crescer na vida, alcançar o sucesso e entre outras coisas, a diferença que eu percebi é que antes eu lia isso de forma esporádica, era algo que eu mesma procurava encontrar em algum livro e aí eu começava a ler esses livros, sabe, sem pressão, porque eu queria continuar lendo aquilo que eu gosto, né, que são os livros de romance. Só que com o tempo eu passei a acreditar, né, me fizeram acreditar que só ler esse gênero não era o suficiente. Porque a gente sabe que o mundo que a gente está vivendo hoje vende essa ideia de que o sucesso está ligado ao que você consome de conteúdos sérios, transformadores e úteis. Então, meio que esses livros de desenvolvimento pessoal, eles deixaram de ser algo para saciar minha curiosidade e se tornaram uma obrigação para que eu conseguisse vencer na vida e alcançar os meus objetivos e me tornar uma pessoa melhor. Como eu tenho compartilhado aqui com vocês, como eu estou offline das redes sociais, né, ao longo desse ano por alguns períodos específicos, eu comecei a observar que isso começou a dissipar, sabe, essa obrigatoriedade de ler determinados tipos de livro e me afastar daquilo que eu realmente gosto de ler, começou a se dissipar. Porque eu até falei com vocês em outro vídeo que não é porque a gente fica offline das redes sociais que a gente vai deixar de fazer aquilo que é importante pra nós, ou não deixamos de fazer porque a gente não tá postando isso pra mostrar pras pessoas. Então, basicamente, eu não ia deixar de ler só porque eu fiquei offline das redes sociais. Com isso, eu precisei voltar a fazer aquilo que eu gosto, que eu realmente tenho prazer, sabe? Então, eu não tô preocupada em mostrar uma performance,
na internet, eu não tô preocupada em mostrar que eu tô lendo tal livro e tal livro, eu não tô preocupada com isso. Eu quero fazer aquilo que eu realmente gosto, sabe? Que eu me sinto bem e tenho prazer de ler esses tipos de livro. Então, ao longo desses últimos meses, eu tenho sido muito, gente, sério, muito seletiva com aquilo que eu estou lendo. Tanto que, assim, eu não tô tão preocupada em abandonar uma leitura, por exemplo. Se eu não tô me identificando com uma leitura, antes, sabe o que eu fazia? Eu continuava lendo porque eu queria, sim, mostrar pra mim e pras outras pessoas que eu era capaz de ler aquele tipo de livro ou que eu me comprometo do início ao fim com determinada tarefa, só que, tipo, você não é obrigado a continuar lendo uma leitura que não tá te agradando. E na minha cabeça porque eu precisava sim continuar e tudo mais. Então eu comecei a ser muito mais seletiva. Se eu não tô gostando da leitura, vida que segue. Outra coisa também que aconteceu do lado de cá é que eu voltei a ir às livrarias, à biblioteca. Na verdade, eu nunca deixei de fazer isso, só que agora eu tô sendo mais intencional, porque antes eu ficava, sabe, procurando aquelas áreas onde que tem aqueles livros que estão fazendo sucesso no BookTok, enfim, etc. Agora eu realmente passo meu tempo ali olhando as lombadas, apreciando as capas, lendo as sinopses para saber o que eu quero ler, para saber o que tem de novidade, ou até mesmo para encontrar tesouros escondidos, sabe? E com isso tudo eu tenho voltado a ler, sabe? Eu tenho me aproximado das leituras que eu realmente gosto, sem ser levada pela onda da internet. E aqui eu tô falando de livros porque quando eu pensei nesse título, né, voltando a fazer mais aquilo que eu gosto, eu comecei a refletir sobre a leitura, mas pode estar relacionada a muitas outras coisas e aí você vai aplicar na sua vida como melhor funcionar. Eu quero ler uma frase aqui com vocês agora que eu anotei no roteiro de hoje, que eu mesma escrevi, mas que se eu for tentar falar aqui com outras palavras pode ser que fique um pouco mais confuso. Então eu vou ler aqui para vocês. Voltar a fazer o que você ama sem buscar a aprovação ou tentar parecer mais interessante do que já é, só acontece quando a gente para de olhar para fora e começa a olhar para dentro de nós. Sabe? É claro que dá pra gente tirar muitos aprendizados das indicações, das sugestões, das conversas que a gente tem com as pessoas ou que a gente ouve por aí. Só que só a gente sabe lá no interior aquilo que a gente realmente gosta e aquilo que a gente quer fazer. Eu acredito que quando a gente se anula pra gente caber em um mundo de aceitação, de nada vale. Sabe, não adianta. Então, eu tô voltando a ler livros de romance com mais afinco? Sim, estou e tô, assim, amando, sabe, essa nova fase, assim, de descoberta de novos livros e de entender que, ok, tá tudo bem eu gostar de ler livros de romance. Isso não me faz ser uma pessoa menos interessante ou menos inteligente, tá? Porque a gente pode aprender de diversas formas. E já respondendo a segunda pergunta que eu anotei aqui também, vou parar de ler livros de desenvolvimento pessoal? Depende. Sabe, depende porque eu não vou me deixar mais levar pela onda da internet que tá falando, olha, leiam esse livro porque esse livro aqui é o que vai... Sabe, que tá todo mundo lendo, a gente vê, né, as blogueiras aí, famosas influencers, falando sobre livros, e eu até, inclusive, comprei uns livros desses, mas assim, sendo bem sincera, não vou mais ficar indo nessa onda, não vou ficar insistindo numa leitura só porque tá todo mundo falando que o livro é bom, porque eu já até falei aqui com vocês em outro vídeo que... Sabe, nem sempre a opinião das pessoas vai combinar com a sua opinião, vai encaixar com a sua opinião. E tá tudo bem também, só que a gente precisa entender isso. Então eu vou parar de ler esses livros? Depende. Não vou parar 100%, mas também não vou ficar indo nessa onda, né? Eu vou ler sim livros que eu sei que vão me agregar naquilo que eu realmente quero agregar, sabe? Algo que eu tenha curiosidade ou que eu precise melhorar. Eu vou buscar esses livros e vou ter esse cuidado de não ir apenas por uma indicação. Vou buscar a fundo, vou na biblioteca, na livraria, ou quem sabe até no próprio site do autor ou da página da Amazon para ler outras informações e ter certeza de que será que aquele livro é o que eu realmente estou procurando, sabe? Então eu vou começar a fazer essa triagem de uma forma melhor, sabe? Porque a vida, ela é muito curta pra gente deixar de fazer aquilo que a gente gosta só porque
o mundo lá fora tá dizendo que aquilo não é mais interessante ou que você não vai alcançar o sucesso se continuar fazendo determinado tipo de coisa, que nem sempre são coisas ruins. E eu até anotei isso aqui. É claro que isso não é um passaporte livre para que a gente faça coisas ruins achando que a gente vai estar arrasando. Não estou dizendo isso. A gente precisa ter discernimento daquilo que é bom e do que é ruim. E, obviamente, a gente escolher a boa parte. E eu quero ler um versículo aqui com vocês que está em Filipenses 4:8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe, se isso te aproxima de quem Deus te criou para ser, pense nisso. Busque se aprimorar, busque obter conhecimentos, busque se desenvolver, busque manter a constância e ser fiel a essas coisas. Como eu disse anteriormente, não vale a pena a gente negar a nós mesmos, sabe? Para seguir a modinha. Então, se for pra gente negar a nós mesmos, que seja para imitar a Cristo, porque isso sim vale a pena. E eu realmente espero que você saia desse vídeo hoje começando, ou melhor, voltando a fazer mais aquilo que você gosta, sem se preocupar com a opinião dos outros. Como eu disse, não é passaporte livre para você fazer coisa que vai afetar de forma negativa na vida das outras pessoas e também na sua própria vida. Então vamos começar, vamos voltar, vamos nos inclinar para aquilo que a gente gosta, sabe? Nos preocupando mais com aquilo que a gente se deixa ser levado pelas influências que são constantes e imersivas aqui na internet. Então é isso, gente. Eu espero muito que essa conversa tenha produzido frutos aí dentro de você e que você continue pensando e refletindo sobre isso. Comentem o que vocês acharam aqui embaixo. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!